Oi, eu sou a Nina e esse é mais um vlog meio resumo aí da semana. Bem, eu tô gravando esse vídeo numa segunda-feira, acho que hoje é dia 16, 17, algo assim, de junho. E como já era previsto, as duas primeiras semanas de junho foram um caos. Aqui tem a participação especial da Serena, tentando morder o celular. Então foram 2 semanas seguidas em que eu viajei e eu fiquei fora bastante dias, né? Não foi uma viagem assim rapidinha. Foram, né? Não fiquei as 2 semanas inteiras, mas enfim. Quando eu voltei com o clássico, né? Tá muito difícil viajar e estar em eventos com muitas pessoas e não pegar alguma das muitas gripes e coisas que tem, ou viroses, enfim, por aí. Então eu voltei com alguma coisa, não tava muito bem. Mas essa semana eu vou ficar a semana inteira em casa. Semana que vem eu já tenho uma viagem. Mas temos que voltar à rotina, né? Primeiro, que não dá pra esperar ter várias semanas seguidas tranquilas pra voltar pra rotina. E segundo, que minha viagem da semana que vem também é mais rápida. Eu vou num dia, volto no outro, então é mais próxima, assim. Mais fácil de conseguir manter, né, a estabilidade dos meus dias. Então, literalmente foram 2 semanas em que a leitura ficou bagunçada, não li quase nada, né? Li só um pouquinho ali nos finais de semana. Exercício físico, mesma coisa, alimentação completamente diferente do que eu costumo comer. Então, já está sendo, né, uma semana de voltar aos eixos e de tentar organizar a vida. E agora eu tô gravando isso, horário do almoço, na verdade já tô quase na hora de voltar a trabalhar, mas almocei rapidinho, já fui levar a minha gata para fazer um exame também e voltei. E queria atualizar vocês, então, se eu não estiver enganada, o último vídeo que saiu foi de leituras do mês. Só um minuto. E eu acho que eu ainda não tinha terminado ou nem estava lendo A Mulher de Dois Esqueletos quando eu gravei o de leituras do mês, porque eu gravei bem no finalzinho do mês, né? Não tinha nem virado para junho ainda. Então eu terminei esse aqui, da Júlia Dantas, né? Eu já tinha lido dela o Ela Se Chama Rodolfo. Segundo a sinopse, esse é um livro que vai tratar, né, de uma mulher escritora e a reflexão delas sobre o quanto é possível conciliar e encaixar, né, nessa vida dela de criatividade e da escrita, que já é uma questão complexa para ela em alguns momentos, com a maternidade. Então ela vai ali, né, passando bastante dos 30 anos e refletindo sobre essa questão. Porém, né, essa sinopse, isso acaba ficando mais para a segunda metade do livro. E o restante foca de toda maneira nessa construção dela como escritora e da escrita e da criatividade como parte da vida dela. No início isso vai ter interferência da pandemia também. E ele vai alternar essas reflexões dessa escritora, né, dessa personagem e nos relacionamentos dela com coisas que ela está escrevendo. Então tem algumas histórias paralelas que ela está escrevendo que acabam refletindo algum estado de espírito ou, enfim, expressando quem ela é de outras maneiras. E para mim foi muita coisa para um livro tão pequeno. Ele, além de ser curto, né, é um livro fino, ele... Opa, tá com um marcador aqui dentro. Ele tem letras grandes e o livro em si é um livro pequenininho, ó, se vocês verem em comparação com o outro, que também é um livro pequeno. Então, isso fez com que eu não conseguisse me conectar, sabe? Acho que foi muita coisa solta. Ainda assim, uma leitura gostosa, que fluiu rápido, mas acabou não me marcando muito. Então, foi esse que eu finalizei. E o que está em andamento nesse momento é As Perfeições, de Latrôncio Vicenzo. Esse livro tem aparecido, eu nunca vi ninguém falando sobre ele, mas ele me aparece ali na Amazon, enfim, associado às coisas que eu costumo ler. E como vocês bem sabem, eu tenho aquela lista de livros curtos, né? Vai ser bem curtinho, tava lá e eu achei que seria uma boa para esse momento, porque ele também parece um pouco mais leve. E ele é um livro que vai tratar de algumas temáticas contemporâneas, mas que eu acredito que todas as gerações tiveram de alguma forma, mas ele vai tratar muito da geração atual. Então aqui nós temos um casal que é nômade digital, que tá vivendo a vida que eles sempre imaginaram como um sonho e que em algumas fotos, em alguns momentos específicos da semana deles, o que eles mostram no Instagram, por exemplo, é exatamente o que eles sonhavam e o que eles vendem para família, para amigos, mas que na realidade o dia a dia
talvez não seja tão bom assim, ou talvez eles não saibam exatamente o que é que eles gostariam. É mais ou menos isso. Venho falar mais sobre ele, mas eu já li bastantinho. Tô na página 38, acho que ele tem aqui umas 120. É um livro mais leve, assim, acho que um pouco mais... a leitura flui bem, e aí eu venho comentar, porque agora eu tenho que trabalhar, beleza? Volto depois. Oi, gente, sumi daqui, hoje já é sábado, mas eu li algumas coisas essa semana, tem livro finalizado, tem leitura nova em andamento e também tem recebidos pagos, então vou trazer de forma um pouco mais breve por aqui. Eu avancei um pouco mais na leitura do Jogo das Contas de Vidro, e eu tô no último capítulo, que é sobre a história em si, né? Então aqui a gente vai ter uma história sendo contada, a história de José Servo, e esse é o último capítulo que fala sobre isso. Depois o que a gente vai acompanhar vão ser obras póstumas do José Servo, e eu tô gostando muito desse capítulo, então eu tô gostando tanto dele quanto eu tava gostando dos capítulos iniciais, então vai ser um livro que talvez seja um pouco montanha-russa pra mim. Mas segue no que eu já tinha comentado, né? Eu leio bastante tempo e avanço poucas páginas, porque é uma leitura que me demanda um pouco mais, além de ser um livro grande em tamanho, enfim. Então, não vou dizer que avancei muito, mas eu li bastante tempo dele. Volto aqui pra falar. Mas, outra coisa que eu queria comentar é o livro que eu finalizei, que é o As Perfeições. É um livro totalmente diferente do Jogo das Contas de Vidro. Ao mesmo tempo, eles acabam me trouxeram reflexões no mesmo sentido, né? Então, no Jogo das Contas de Vidro, a gente acompanha de forma muito sucinta. Eu vou precisar, com certeza, de mais tempo para falar sobre esse livro quando eu finalizar, mas a gente acompanha a vida do José Servo, que vem a se tornar um grande mestre do jogo de Avelórios, que é, enfim, um jogo que é bem complexo, eu não sei como te trazer aqui de uma forma simplificada, eu não me preparei para isso, isso é um vlog, não uma resenha. Mas é um jogo que une muitas das ciências e artes numa coisa só. Então, ele é, digamos, uma espécie de guru, assim, e aqui é trazido um relato sobre a vida dele, a gente acompanha desde quando ele era jovem e quando ele começa a se destacar, né? E nesse capítulo que eu tô, sem querer dar spoilers para as pessoas, a gente tem ele decidindo tomar um caminho bem diferente do caminho que as pessoas esperam dele. E é um pouco da reflexão que a gente tem aqui nas Perfeições. Eu acho que eu já comentei, né, na primeira parte aqui, então não vou ficar sendo repetitiva, mas nós temos um casal que vive uma vida idealmente perfeita, então eles saem, né, de uma cidade do interior, se eu não me engano, é da Itália, isso, para morar em Berlim, né, eles trabalham com artes digitais, com design gráfico, então eles fazem freelas, basicamente, e eles vivem essa vida que eles sonhavam como ideal, acompanhando pessoas que viviam essa vida pela rede social, né? Então eles trabalham algumas vezes em cafés, eles têm um apartamento cheio de plantas, em que eles conseguem tirar as fotos, né? Como eles como eles viam as outras pessoas. Eles frequentam bares alternativos, galerias de arte, junto com outras pessoas que vivem uma vida muito parecida, mas ao mesmo tempo isso começa a ser quebrado, tanto pela própria verdade, né, pelo que existe por detrás dessa vida perfeita de Instagram, quanto também por algumas outras questões práticas e políticas, como a própria crise da habitação, que é, né, uma grande questão em várias cidades da Europa, incluindo Berlim. Então ele acaba indo por esse caminho, né, deles se questionarem, né, o que eles tanto criticavam, né, uma vida conservadora que era muito pautada, né, na expectativa da sociedade, formada por você morar na cidade que você nasceu, perto da sua família, você ter um emprego estável, você casar, ter filhos, etc. Ao passo que eles fogem totalmente disso, mas acabam caindo num outro mundo, que também muitas escolhas não são feitas por eles, e sim, eles vivem ali o que é considerado o correto por esse círculo social que eles têm, né,
pessoas que vivem uma vida parecida, então eles vão acabar se questionando um pouco disso. E eu pensei muito em Tu Não Te Moves de Ti, e o da Hilst já falou, né? Ainda que se mova o trem, tu não te moves de ti. E é uma coisa que acontece bastante aqui, né? Em dados momentos eles vão tentar mudar de lugar, fazer viagens e mudanças para tentar mudar a vida, quando na verdade não adianta, né? Você não se move de você mesmo e muitas coisas a gente precisa resolver internamente. E o jogo das contas de vidro é totalmente sobre Tu Não Te Moves de Ti. Então, foram algumas das reflexões que ficaram por aqui. Volto a falar em mais detalhes quando acabar o jogo das contas de vidro. E as perfeições eu gostei. Eu acho que eu tinha feito um comentário de uma coisa que me incomodou. Não é que me incomodou, mas que me causou certo afastamento. O livro é escrito em terceira pessoa, e não que isso seja exatamente um problema, mas eles são sempre descritos como um casal, é sempre Ana e Tom. Então eu não consegui entender eles como pessoa, e eu acho que é a ideia do livro, porque é mais ou menos como eles funcionam, como uma célula dentro dessa sociedade em que eles estão inseridos, e não especificamente como indivíduos, mas foi uma coisa que fez com que eu não me apegasse muito. Então não foi um livro que, nossa, eu ficava ansiosa para ler, para saber o que ia acontecer, mas como falei, as reflexões aqui foram bem válidas para mim. Finalizando as perfeições, eu comecei a ler O Grande Caderno, que eu tinha ganhado da minha mãe no meu aniversário, que é uma trilogia, né? E eu tava adiando um pouco esse livro por motivos de desgraceira. É desgraceira, mas eu tô completamente apaixonada. Eu comecei a ler isso aqui ontem, eu já botei no meu carrinho pra comprar o volume 2 e o volume 3, eu tô na página 54, e é uma leitura bem rapidinha, assim, o livro é pequeno, a letra é grande, os capítulos são curtos, então tem tudo pra ser uma leitura que eu vou finalizar bem rápido. Venho contar mais pra vocês e provavelmente amanhã ou nos próximos dias eu trago um pouco mais de detalhes, conto sinopse, enfim, sobre esse aqui, mas já adianto que tô gostando muito dele. E por fim, pra fechar, temos os 2 livros que eu comprei. Eu tava meio chata, assim, então eu ia terminar as perfeições, já sabia que esse aqui seria o próximo, mas depois desse eu não sabia o que eu ia pegar pra ler. Eu já imaginava que esse aqui seria uma leitura um pouco mais rápida, né? E eu também costumo ler 3 livros ao mesmo tempo, então eu já tava sentindo falta de pegar mais um. E aí fiquei zanzando e nada da minha lista parecia me interessar. Comprei 2 coisas que eu espero que eu goste. Esse livro aqui é o Sim, do Thomas Bernhard. Esse livro não estava na minha lista e eu simplesmente fui entrando naquele mundo de clicar num livro e aparecem vários outros sugeridos e coisas do tipo. E me pareceu na hora, agora eu nem me lembro o motivo, que seria um livro que eu iria gostar, e ele é curto. Nunca li nada desse autor, não sei nada, então me contem aqui o que vocês acham, se eu devo pegar esse como próximo. E aí, a minha ideia era continuar pegando alguns livros curtos pra alternar, né? Eu ainda tenho que terminar o Jogo dos Contos de Vidro e eu ainda estava com a ideia de ler Ilíada, né? Vamos ver se vou pegar Ilíada pra ler. Mas aí acabou que o que me deu mais vontade foi o outro do mesmo autor do Colibri, que é o Setembro Negro. Eu gostei muito do Colibri, foi um livro que era exatamente o que eu tava precisando naquele momento, então achei que seria uma boa. Ele não é um livro exatamente curtinho, mas ele também não tem 300 páginas, então é um livro relativamente curto que também vai dar para encaixar nas próximas leituras. Então são essas as coisas que chegaram por aqui, o que está em andamento. Como eu falei, hoje é sábado, então provavelmente eu vou ler um pouco mais hoje, e aí eu venho ao longo dos próximos dias contando para vocês. Oi, gente! Hoje é segunda-feira e vai ser um dia super, super, super corrido por aqui, especialmente manhã e início da tarde. Tem muita reunião, muita coisa. Então, tenho agora 10 minutinhos antes de começar a trabalhar para atualizar vocês, daí já vou encerrar esse vlog também, mas já adianto que estou começando um outro, mais no formato dos vlogs antigos. Me deu saudade de fazer um com um pouco mais de coisas aleatórias, que não sejam só as leituras, então vem aí em breve. Mas vamos lá, atualização das leituras. Eu acabei o capítulo que eu tava
do Jogo das Contas de Vidro. Então agora, em teoria, né, eu acabei a história em si, e o que a gente tem são obras póstumas. Já comecei a ler as obras póstumas, tô na página 390. Faltam ainda umas mais de 100 páginas de obras póstumas, mas venho atualizar vocês. E eu fiquei bem em choque com o final da história em si aqui. Tá variando bastante a luz porque o dia tá super escuro, então tá dependendo um pouquinho da luz interna. Fiquei bem em choque, eu não esperava, e eu gosto dessa sensação. É uma coisa que em alguns livros do Paul Auster, como A Noite do Oráculo, que é um livro que eu gosto muito, isso acontece, né, da gente não prever que o livro vai se encaminhar para uma coisa tão pesada. Mas, de toda forma, né, além de eu ainda ter as obras póstumas para ler, todos os livros do Hermann Hesse que eu li até hoje, que eu já li outros 3, né, além desse aqui, o único que foi, tipo, amor à primeira vista, que eu já sabia que eu tava amando enquanto eu lia, e logo depois, assim, quando eu finalizei, foi o Siddhartha. Todos os outros precisaram decantar um pouquinho na minha cabeça, e aí foram fazendo mais sentido ao longo do tempo. Então, esse aqui já tá me acompanhando há algum tempo, né? Mas acho que eu vou precisar de mais tempo pra digerir melhor ele e falar pra vocês. Como falei, não terminei ainda, mas como eu já terminei a história, eu acho que eu já tenho... É mais difícil que a minha percepção sobre ele mude com o que vai acontecer daqui pra frente, né? Com as obras póstumas. Mas vem aí. Não vou terminar em junho, porque, como eu falei, essa semana eu também tenho viagem. Mas de julho esse aqui não passa. Também avancei bastante no Grande Caderno. Não comprei ainda, preciso comprar os outros dele, porque eu vou acabar muito rapidinho. Se eu não acabar hoje, aí eu acho que eu vou acabar mais pro final da semana, porque eu não vou levar ele na viagem, porque ele é pesadíssimo, sério. Quando você acha que ele tá pesado, ele fica mais pesado. Mas de um jeito... Ai, muito bom. Eu tô gostando realmente muito desse aqui. E é um livro que, apesar de estar muito em alta, no sentido de que tá aparecendo muito, assim, apareceu bastante na Amazon, coisas do tipo, eu não tenho visto ninguém falando. Então, se vocês já viram alguém comentando sobre ele, me mandem aqui, ou se vocês já leram. E aí, eu cometi uma piriguetagem literária, que foi já começar a ler o outro livro, que foi o Sim, do Thomas Bernhard, que é um dos que eu comprei, que eu comentei com vocês, que eu não sabia nada sobre, nunca li nada dele, não foi ninguém que me falou. E eu acho que eu tava com saudade desse sentimento de pegar um livro de forma mais aleatória. Nos velhos tempos em que a gente não tinha tanto acesso, assim, a indicações o tempo inteiro na internet, que a gente acabava escolhendo o livro direto na livraria. E eu tô gostando bastante dele, eu tô na página 22. O personagem até o momento tá passando uma vibe meio dos personagens do Dostoiévski, que eu sou suspeita pra falar porque eu amo. Então tá bem promissor esse aqui também. E aí, eu peguei a Ilíada que eu tenho, eu não peguei ele ali, eu não tenho muito tempo, então não vou pegar, pra dar uma espiada. E considerando, né, que era o que eu pretendia ler quando acabasse o Jogo das Contas de Vidro. Só que aí eu fui achando meio complexo e beleza, eu sei que são complexos, mas eu tava com a impressão de que tinha sido mais fluido pra mim a Odisseia do que esse comecinho da Ilíada que eu peguei pra ler. E aí eu fui pegar minha edição do Odisseia. E aí eu acho muito que porque essa edição da Ilíada que eu tenho é uma edição de bolso da Saraiva, de uma época que tinha uma coleção assim, e que não vai ser a melhor opção pra mim. É bem diferente. Eu não sei comparar em termos de tradução, até posso pegar uma amostra, mas eu vou acabar cometendo a edição belíssima da Ilíada. Eu vou botar aqui, não comprei ainda, mas vou cometer essa compra. E se eu for ler, vai valer a pena pra mim ler nessa nova edição, que é muito parecida, né? A Odisseia que eu tenho era da Kozak Naif, falecida, agora ressurgida. Mas essa edição é uma edição bem parecida até em projeto gráfico, assim, então acredito que vai ser uma boa opção. Mas vou pegar pro Kindle primeiro, pra não começar uma coisa que depois eu não vou finalizar. Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí das minhas leituras nessa semana. Como falei, já tô começando mais um vlog aqui pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.